Você ouvirá a seguir as parábolas de Jesus Cristo. Desejo que essas palavras acalmem sua alma e te proporcione uma ótima noite de sono. A lâmpada. Mateus 5, 14, 16. Você é a luz do mundo. Uma cidade construída sobre uma colina não pode ser escondida. Nem as pessoas acendem uma lamparina e colocam-na debaixo de uma tigela. Em vez disso, eles o colocam em seu suporte, e ele ilumina todos na casa. Da mesma forma, deixe sua luz brilhar diante dos outros, para que possam ver suas boas ações e glorificar a seu Pai que está nos céus. A mancha e o registro. Mateus 7, 1, 5. Não julgue, ou você também será julgado. Pois da mesma maneira que você julga os outros, você será julgado, e com a medida que você usar, ela será medida para você. Por que você olha para o cisco de serragem no olho do seu irmão e não dá atenção à viga no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando o tempo todo há uma trave em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para remover o cisco do olho do seu irmão. Tecido novo em vestimenta velha. Mateus 9, 16, 17. Ninguém costura um remendo de pano amassado em uma roupa velha, pois o remendo se solta da roupa, piorando o rasgo. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Se o fizerem, as peres explodirão, o vinho acabará e os odres se estragarão. Não, eles derramam vinho novo em odres novos, e ambos são preservados. O reino dividido. Mateus 12, 24, 30. Mas quando os fariseus ouviram isso, eles disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que este sujeito expulsa os demônios. Jesus conhecia seus pensamentos e disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsar Satanás, ele estará dividido contra si mesmo. Como então seu reino pode permanecer? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem seu povo os expulsa? Então, eles serão seus juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus veio sobre você. Ou ainda, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar seus bens, a menos que primeiro amarre o homem forte? Então ele pode saquear sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O semeador. Mateus 13, 1, 23. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do lago. Uma multidão tão grande se reuniu ao redor dele que ele entrou em um barco e sentou-se nele, enquanto todas as pessoas ficavam na praia. Depois, contou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: um fazendeiro saiu para semear a sua semente. Enquanto ele espalhava a semente, uma parte caiu ao longo do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Algumas caíram em locais rochosos, onde não havia muito solo. Ele surgiu rapidamente, porque o solo era raso. Mas quando o sol nasceu, as plantas estavam queimadas e murchavam porque não tinham raízes. Outra semente caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Ainda outra semente caiu em solo bom, onde produziu uma safra 100, 60 ou 30 vezes o que foi semeado. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que você fala com as pessoas por meio de parábolas? Ele respondeu: porque o conhecimento dos segredos do reino dos céus foi dado a vocês, mas não a eles. Quem tem receberá mais e terá em abundância. Quem não tem, até o que tem será tirado deles. É por isso que falo com eles em parábolas. Embora vendo, eles não veem. Embora ouvindo, eles não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Você sempre ouvirá, mas nunca compreenderá. Você sempre verá, mas nunca perceberá. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Mal ouvem com os ouvidos.
e fecharam os olhos. Do contrário, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se transformar, e eu os curaria. Mas bem-aventurados os seus olhos porque veem, seus ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que você vê, mas não viram, e ouvir o que você ouve, mas não ouviram. Ouçam então o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem sobre o reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente lançada ao longo do caminho. A semente que cai em solo rochoso refere-se a alguém que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria. Mas, como não tem raiz, dura um pouco tempo. Quando problemas ou perseguições vêm por causa da palavra, eles rapidamente desaparecem. A semente caindo entre os espinhos se refere a alguém que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano da riqueza sufocam a palavra, tornando-o infrutífero. Mas a semente que cai em boa terra se refere a alguém que ouve a palavra e a entende. Este é aquele que produz uma safra, rendendo 100, 60 ou 30 vezes o que foi semeado. O joio entre o trigo. Mateus 13, 24, 30. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo germinou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do proprietário aproximaram-se dele e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde então veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos perguntaram-lhe: Quer que vamos puxá-los? Não, respondeu ele, porque enquanto arranca o joio, pode arrancar o trigo com ele. Deixe ambos crescerem juntos até a colheita. Naquela ocasião, direi aos ceifeiros: primeiro, colete o joio e amarre-o em feixes para ser queimado, então junte o trigo e traga-o para o meu celeiro. A semente de mostarda. Mateus 13, 31, 32. Ele lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das plantas do jardim e se torna uma árvore, de modo que os pássaros vêm e pousam em seus galhos. O fermento. Mateus 13, 33, 34. Ele contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou em cerca de 60 libras de farinha até que toda a massa se espalhou. Jesus falou todas essas coisas à multidão em parábolas. Ele não disse nada a eles sem usar uma parábola. Tesouro oculto. Mateus 13 horas e 44 minutos. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Quando um homem o encontrou, ele o escondeu novamente, e então em sua alegria vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Pérola de grande valor. Mateus 13, 45, 46. Novamente, o reino dos céus é como um comerciante à procura de pérolas finas. Quando encontrou um de grande valor, saiu e vendeu tudo o que tinha e comprou. A rede. Mateus 13, 47, 50. Mais uma vez, o reino dos céus é como uma rede que foi lançada no lago e pegou todos os tipos de peixes. Quando estava cheio, os pescadores o puxaram para a margem. Em seguida, eles se sentaram e recolheram os peixes bons em cestos, mas jogaram os ruins fora. Assim será no final dos tempos. Os anjos virão e separarão os iníquos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O coração do homem. Mateus 15, 10, 20. Jesus chamou a multidão e disse: Ouça e entenda. O que entra na boca de alguém não o contamina, mas o que sai de sua boca é o que o contamina. Então os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Você sabia que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Cada planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz.
Ele o cortará em pedaços e designará a ele um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. As 10 virgens. Mateus 25, 1-13. Naquele tempo, o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. 5 deles eram tolos e 5 eram sábios. As insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo com elas. Os sábios, porém, levaram azeite em potes junto com suas lâmpadas. O noivo demorou a chegar e todos ficaram sonolentos e adormeceram. À meia-noite soou o grito: "Aqui está o noivo! Venha conhecê-lo!" Então todas as virgens acordaram e prepararam suas lâmpadas. 8 As insensatas disseram às prudentes: "Dá-nos um pouco do vosso azeite, nossas lâmpadas estão se apagando." "Não," responderam eles, "pode não haver o suficiente para nós e para você. Em vez disso, vá até aqueles que vendem óleo e compre um pouco para vocês." Mas enquanto eles iam comprar o azeite, o noivo chegou. As virgens que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento. E a porta foi fechada. Depois vieram os outros também. "Senhor, Senhor," disseram eles, "abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "Em verdade te digo, não te conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." 10 talentos ou moedas de ouro. Mateus 25, 14-30. Novamente, será como um homem em viagem, que chamou seus servos e confiou sua riqueza a eles. A um deu 5 sacolas de ouro, a outro 2 sacas e a outro 1 sacola, cada um de acordo com sua habilidade. Então ele partiu em sua jornada. O homem que havia recebido 5 sacos de ouro foi imediatamente, colocou seu dinheiro para trabalhar e ganhou mais 5 sacos. Da mesma forma, aquele com 2 sacas de ouro ganhou mais 2. Mas o homem que recebeu uma bolsa saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu mestre. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O homem que recebeu 5 sacos de ouro trouxe os outros 5. "Mestre", disse ele, "você me confiou 5 sacos de ouro. Veja, ganhei mais 5. Seu mestre respondeu: "Muito bem, servo bom e fiel. Você tem sido fiel em algumas coisas, vou colocá-lo no comando de muitas coisas. Venha e compartilhe a felicidade do seu mestre." O homem com 2 sacos de ouro também veio. "Mestre", disse ele, "você me confiou 2 sacos de ouro. Veja, eu ganhei mais 2. Seu mestre respondeu: "Muito bem, servo bom e fiel. Você tem sido fiel em algumas coisas, vou colocá-lo no comando de muitas coisas. Venha e compartilhe a felicidade do seu mestre." Então veio o homem que havia recebido uma bolsa de ouro. "Mestre", disse ele, "eu sabia que você é um homem duro, colhendo onde não semeou e colhendo onde não espalhou a semente. Então eu fiquei com medo e saí e escondi seu ouro no chão. Veja, aqui está o que pertence a você." Seu mestre respondeu: "Seu servo perverso e preguiçoso. Então você sabia que eu colho onde não semeei e colho onde não espalhei. Pois bem, devias ter depositado o meu dinheiro nos banqueiros, para que, quando voltasse, o recebesse com juros. Portanto, tire a bolsa de ouro dele e dê a quem tem 10 bolsas. Para quem tem, será dado mais, e eles terão em abundância. Quem não tem, até o que tem será tirado deles. E jogue aquele servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes." Parábolas de Jesus do livro de Marcos. A lâmpada. Marcos 4, 21, 25. Ele lhes disse: "Vocês trazem uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma tigela ou da cama. Em vez disso, você não o coloca no suporte. Pois tudo o que está oculto deve ser revelado, e tudo o que está oculto deve ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere cuidadosamente o que você ouve." Ele continuou:
Com a medida que você usa, ela será medida para você e ainda mais. Quem tem receberá mais, quem não tem, até o que tem será tirado deles. Tecido novo em vestimenta velha. Marcos 2, 21, 22. Ninguém costura um remendo de pano amassado em uma roupa velha. Caso contrário, a nova peça se soltará da antiga, piorando o rasgo. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho como os odres se estragarão. Não, eles derramam vinho novo em odres novos. O reino dividido. Marcos 3, 23, 27. Então Jesus os chamou e começou a falar-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Se uma casa está dividida contra si mesma, essa casa não pode subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, ele não pode resistir, seu fim chegou. Na verdade, ninguém pode entrar na casa de um homem forte sem primeiro amarrá-lo. Então ele pode saquear a casa do homem forte. O semeador. Marcos 4, 1, 20. Novamente Jesus começou a ensinar perto do lago. A multidão que se reunia ao redor dele era tão grande que ele entrou em um barco e sentou-se no lago, enquanto todas as pessoas estavam ao longo da costa, à beira da água. Ele ensinou-lhes muitas coisas por meio de parábolas e, em seu ensino, disse: escutem. Um fazendeiro saiu para semear sua semente. Enquanto ele espalhava a semente, uma parte caiu ao longo do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Algumas caíram em locais rochosos, onde não havia muito solo. Ele surgiu rapidamente, porque o solo era raso. Mas quando o sol nasceu, as plantas estavam queimadas e murchavam porque não tinham raízes. Outra semente caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que não deram grão. Ainda outra semente caiu em solo bom. Surgiu, cresceu e produziu uma safra, algumas multiplicando 30, outras 60, algumas 100 vezes. Então Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele estava sozinho, os 12 e os outros ao seu redor perguntaram sobre as parábolas. 11 Ele lhes disse: o segredo do reino de Deus foi dado a vocês. Mas para aqueles de fora, tudo é dito nas parábolas. 12 Para quê? Eles podem estar sempre vendo, mas nunca percebendo. E sempre ouvindo, mas nunca entendendo. Caso contrário, eles podem se transformar e ser perdoados. Então Jesus lhes disse: vocês não entendem esta parábola. Como então você entenderá qualquer parábola? O fazendeiro semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente ao longo do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que ouvem isso, Satanás vem e tira a palavra que foi semeada neles. Outros, como a semente lançada em lugares rochosos, ouvem a palavra e imediatamente a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, duram pouco tempo. Quando problemas ou perseguições vêm por causa da palavra, eles rapidamente desaparecem. Outros ainda, como a semente semeada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida, o engano da riqueza e os desejos por outras coisas vêm e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outros, como a semente plantada em bom solo, ouvem a palavra, aceitam-na e produzem uma safra cerca de 30, cerca de 60, algumas 100 vezes o que foi semeado. A semente crescente. Marcos 4, 26, 29. Ele também disse: assim é o reino de Deus. Um homem espalha sementes no chão. Noite e dia, quer ele durma ou se levante, a semente brota e cresce, embora ele não saiba como. Por si só, o solo produz grãos, primeiro o caule, depois a espiga, e então o grão inteiro na espiga. Assim que o grão está maduro, ele coloca a foice, porque a colheita chegou. A semente de mostarda. Marcos 4, 30, 34. Novamente ele disse: como podemos dizer que é o reino de Deus,
ou que parábola devemos usar para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. No entanto, quando plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as plantas de jardim, com galhos tão grandes que os pássaros podem pousar em sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus falou a palavra a eles, tanto quanto eles podiam entender. Ele não disse nada a eles sem usar uma parábola. Mas quando ele estava sozinho com seus próprios discípulos, ele explicou tudo. O coração do homem. Marcos 7, 14, 23. Novamente Jesus chamou a multidão e disse: todos me escutem e entendam isso. 15 Nada fora de uma pessoa pode contaminá-la entrando nela. Em vez disso, é o que sai de uma pessoa que os contamina. Depois que ele deixou a multidão e entrou na casa, seus discípulos perguntaram-lhe sobre esta parábola. 18 Você é tão chato, ele perguntou. Você não vê que nada que entra em uma pessoa de fora pode contaminá-la? Pois isso não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Ele continuou: o que sai de uma pessoa é o que a contamina. Pois é de dentro, do coração de uma pessoa, que vêm os maus pensamentos de imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, ganância, malícia, engano, lascívia, inveja, calúnia, arrogância e tolice. Todos esses males vêm de dentro e contaminam uma pessoa. Os fazendeiros inquilinos. Marcos 12, 1, 12. Jesus então começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha. Ele colocou uma parede ao redor, cavou um fosso para o lagar e construiu uma torre de vigia. Depois, alugou a vinha a alguns agricultores e mudou-se para outro local. Na época da colheita, ele enviou um servo aos arrendatários para colher alguns dos frutos da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então ele enviou outro servo para eles, bateram na cabeça desse homem e o trataram com vergonha. Ele enviou ainda outro, e aquele que eles mataram. Ele enviou muitos outros, alguns deles eles espancaram, outros eles mataram. Ele tinha mais um para enviar, um filho, a quem ele amava. Ele o enviou por último, dizendo: eles respeitarão meu filho. Mas os inquilinos disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então, eles o pegaram e o mataram, e o jogaram fora da vinha. O que então fará o dono da vinha? Ele virá e matará aqueles inquilinos e dará a vinha a outros. Você não leu esta passagem da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O Senhor fez isso. E é maravilhoso aos nossos olhos. Então os principais sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos procuraram uma maneira de prendê-lo, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles. Mas eles estavam com medo da multidão, então eles o deixaram e foram embora. A figueira brotando. Marcos 13, 28, 33. Agora aprenda esta lição com a figueira. Assim que seus galhos ficam macios e suas folhas saem, você sabe que o verão está próximo. Mesmo assim, quando você vê essas coisas acontecendo, sabe que está perto, bem na porta. Em verdade, eu digo a você, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Mas sobre aquele dia ou hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Fique alerta. Esteja em alerta. Você não sabe quando essa hora chegará. O servo fiel versus o servo mau. Marcos 13, 34, 37. É como um homem indo embora. Ele sai de casa e coloca seus servos no comando, cada um com sua tarefa designada, e manda o que está à porta ficar de guarda. Portanto, fiquem vigilantes, porque vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se ao anoitecer ou à meia-noite, ou quando o galo canta, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente,
não deixe que ele o encontre dormindo. O que eu digo a você, digo a todos: assistam. Parábolas de Jesus do livro de Lucas. Essas são parábolas exclusivas do livro de Lucas. O bom samaritano. Lucas 10, 29, 37. Mas ele queria se justificar, então perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por ladrões. Tiraram-lhe as roupas, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto. Acontece que um padre estava descendo a mesma estrada e, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Da mesma forma, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou do outro lado. Mas um samaritano, ao viajar, foi até onde o homem estava, e quando viu, teve pena dele. Ele foi até ele e fez curativos em suas feridas, derramando óleo e vinho. Então ele colocou o homem em seu próprio burro, levou-o para uma pousada e cuidou dele. No dia seguinte, ele tirou 2 denários e os deu ao estalajadeiro. Cuide dele, disse ele, e quando eu voltar, vou reembolsá-lo por qualquer despesa extra que possa ter. Qual destes 3 você acha que era vizinho do homem que caiu nas mãos de ladrões? O especialista na lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse a ele: vai e faça o mesmo. O amigo da meia-noite. Lucas 11, 5, 13. Então Jesus lhes disse: suponham que vocês tenham um amigo e vão ter com ele à meia-noite e digam: amigo, empresta-me 3 pães. Um amigo meu em viagem veio até mim e não tenho comida para oferecer a ele. E suponha que o que está dentro responda: não me incomode. A porta já está trancada e meus filhos e eu estamos na cama. Eu não posso me levantar e te dar nada. Digo-lhe que, embora ele não se levante e dê o pão por causa da amizade, por causa de sua audácia desavergonhada, com certeza ele se levantará e lhe dará o quanto você precisa. Portanto, eu digo a você: peça e ser-lhe-á dado, procura e acharás, bata e a porta será aberta para você. Para quem pede recebe, quem procura encontra, e para aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, pais, se seu filho pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Se você então, embora seja mau, sabe como dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O rico tolo. Lucas 12, 13, 21. Alguém na multidão disse a ele: mestre, diga a meu irmão para dividir a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse: cuidado! Esteja em guarda contra todos os tipos de ganância. A vida não consiste em uma abundância de bens. E ele lhes contou esta parábola: o solo de um certo homem rico produziu uma colheita abundante. Ele pensou consigo mesmo: o que devo fazer? Não tenho onde guardar minhas colheitas. Então ele disse: isso é o que vou fazer. Destruirei meus celeiros e construirei maiores, e ali armazenarei meu excedente de grãos. E eu direi a mim mesmo: você tem bastante cereal acumulado por muitos anos. Leve a vida com calma, comer, beber e ser feliz. Mas Deus lhe disse: seu tolo! Nesta mesma noite, sua vida será exigida de você. Então, quem vai conseguir o que você preparou para si mesmo? Assim será com quem guarda coisas para si, mas não é rico para com Deus. A figueira estéril. Lucas 13, 6, 9. Então ele contou esta parábola: um homem tinha uma figueira crescendo em sua vinha e foi procurar frutas nela, mas não encontrou. Disse então ao homem que cuidava da vinha: faz 3 anos que venho procurar frutas nesta figueira e não as encontro. Corte isso! Por que deveria usar todo o solo? Senhor, respondeu o homem, deixe-o quieto por mais 1 ano, e vou cavar ao redor e fertilizá-lo. 9 Se der frutos no próximo ano, ótimo. Se não, corte-o. Os convidados. Lucas 14, 7, 14.
Ao perceber como os convidados escolheram os lugares de honra à mesa, contou-lhes esta parábola: quando alguém os convida para uma festa de casamento, não tome o lugar de honra, pois uma pessoa mais distinta do que você pode ter sido convidada. Nesse caso, o anfitrião que convidou vocês dois virá e dirá a vocês: dê o seu lugar a essa pessoa. Então, humilhado, você terá que ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, tome o lugar mais baixo, para que quando seu anfitrião vier e diga: amigo, mude para um lugar melhor. Então você será homenageado na presença de todos os outros convidados. Pois todos os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus disse ao seu anfitrião: quando você der um almoço ou jantar, não convide seus amigos, seus irmãos ou irmãs, seus parentes ou seus vizinhos ricos. Se você fizer isso, eles podem convidá-lo de volta e assim você será recompensado. Mas quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado. Embora eles não possam recompensá-lo, você será recompensado na ressurreição dos justos. A moeda perdida. Lucas 15, 8, 10. Ou suponha que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Ela não acende uma lamparina, varre a casa e procura com cuidado até encontrá-la. E quando ela o encontra, ela reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, eu encontrei minha moeda perdida. Da mesma forma, eu lhe digo, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O filho pródigo. Lucas 15, 11, 32. Jesus continuou: havia um homem que tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dê-me minha parte na propriedade. Então ele dividiu sua propriedade entre eles. Não muito depois disso, o filho mais novo juntou tudo o que tinha, partiu para um país distante e lá desperdiçou sua riqueza na vida selvagem. Depois que ele gastou tudo, houve uma grande fome em todo aquele país e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se alugou para um cidadão daquele país, que o mandou para seus campos para alimentar porcos. Ele queria encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe deu nada. Quando recobrou o juízo, disse: quantos servos contratados de meu pai têm comida de sobra e aqui estou eu, morrendo de fome. Vou sair e voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho, faça-me como um de seus servos contratados. Então ele se levantou e foi até seu pai. Mas quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e se encheu de compaixão por ele. Ele correu para o filho, jogou os braços em volta dele e o beijou. O filho disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: rápido! Traga o melhor manto e coloque-o sobre ele. Coloque um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Traga o bezerro gordo e mate-o. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi encontrado. Então eles começaram a celebrar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele chegou perto de casa, ele ouviu música e dança. Então ele chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Seu irmão chegou, respondeu ele, e seu pai matou o bezerro cevado porque o recuperou são e salvo. O irmão mais velho ficou com raiva e se recusou a entrar. Então seu pai saiu e implorou a ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos fui escravo por você e nunca desobedeci às suas ordens. No entanto, você nunca me deu nem mesmo um cabrito para que eu pudesse comemorar com meus amigos. Mas quando esse seu filho, que desperdiçou sua propriedade com prostitutas, voltar para casa, você mata o bezerro gordo para ele. Meu filho, disse o pai, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e está vivo de novo,
ele estava perdido e foi encontrado. O homem rico e Lázaro. Lucas 16, 19, 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia com luxo todos os dias. Em seu portão foi colocado um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas e desejando comer o que caía da mesa do homem rico. Até os cachorros vieram lamber suas feridas. Chegou a hora em que o mendigo morreu e os anjos o carregaram para o lado de Abraão. O homem rico também morreu e foi enterrado. No Hades, onde estava atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então ele o chamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque estou em agonia neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a tua vida recebeste as tuas boas, enquanto Lázaro recebeu as más, mas agora ele está aqui consolado e tu estás em agonia. E, além de tudo isso, um grande abismo foi colocado entre nós e vocês, de modo que aqueles que querem ir daqui para vocês não podem, nem ninguém pode passar de lá para nós. Ele respondeu: Então, rogo-te, Pai, manda Lázaro ficar com a minha família, porque tenho 5 irmãos. Que ele os avise, para que não venham também a este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, deixe-os ouvi-los. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos for até eles se arrependerão. Ele disse-lhe: Se não derem ouvidos a Moisés e aos profetas, não ficarão convencidos, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. A viúva persistente. Lucas 18, 1, 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam sempre orar e não desistir. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com o que as pessoas pensavam. E havia uma viúva naquela cidade que sempre vinha a ele com o apelo: Conceda-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele recusou. Mas, finalmente, disse a si mesmo: Embora eu não tenha medo de Deus nem me importe com o que as pessoas pensam, ainda porque esta viúva continua me incomodando, eu farei com que ela receba justiça, para que ela não venha mais tarde e me ataque. E o Senhor disse: Ouça o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam por ele dia e noite. Ele vai continuar expulsando eles. Eu lhe digo, ele fará com que eles consigam justiça, e rapidamente. No entanto, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra. O fariseu e o cobrador de impostos. Lucas 18, 9, 14. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam todos os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou sozinho e orou: Deus, eu te agradeço porque não sou como as outras pessoas, ladrões, malfeitores, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou 1/10 de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância. Ele nem mesmo olhou para o céu, mas bateu no peito e disse: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-lhes que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todos os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Existem parábolas no Evangelho de João. Embora o Evangelho de João inclua alegorias como o bom pastor, João 10, 1, 5, e a mulher grávida, João 16 horas e 21 minutos, é surpreendentemente carente de parábolas. Mas isso provavelmente se deve ao fato de que todo o propósito de João era provar que Jesus era o Messias e Filho de Deus e encorajar as pessoas a acreditar. João 20, 30-31. Esse objetivo levou a se concentrar mais na natureza milagrosa do ministério de Jesus e nas implicações teológicas de sua encarnação. Um professor com autoridade. Lucas nos diz que as pessoas ficaram surpresas com o ensino de Jesus porque ele ensinou como alguém com autoridade.
Isso é particularmente impressionante quando você considera o fato de que os ensinamentos e as histórias de Jesus eram tão simples. Frequentemente, temos a visão equivocada de que quanto mais inteligente e complexa uma ideia parece, mais impressionante ela é. Jesus não viu dessa forma. As parábolas de Jesus tornaram a sabedoria de Deus acessível. Seu ensino não era pretensioso ou desnecessariamente complicado. E por causa disso, Jesus tornou o reino de Deus acessível a todos.